gostaria, inclusive, primeiro agradecer a Genaíno, o Romaioli, todo mundo que está aí do MMDC, e eu articulei com eles um prêmio para o Léo Lins, e aí, Amanda tá aí ainda, que sempre já recebeu várias honrarias do MDC, esse foi uma honraria que eu nunca vi. Falei, caraca, eles separaram uma honraria maravilhosa. E eu até estudei certinho como é que eu ia falar dessa honraria, mas eu prefiro ler também a descrição que eles colocaram para você ver a importância dessa honraria que o Léo vai receber agora. É o troféu Tudo por São Paulo, que ele reconhece os relevantes serviços prestados por Vossa Senhoria ao culto da memória, à preservação da história e ao apoio incondicional prestado à liberdade artística e à nossa sociedade. E é com essa grande honraria que a gente vai parabenizar o Léo Lins por todo esse trabalho a partir de agora. Vamos lá. Pé na cova. Você é merecedor desse prêmio, guarde do carinho, estamos do seu lado. Aliás, o MMDC, a partir de hoje, poderá sempre alguma coisa a seu favor para que essa injustiça não seja cometida. Meus parabéns, uma honra. Malboro vermelho. Merece! Ele merece! Ele merece! Ladrão de oxigênio. Ladrão de oxigênio. Bom, para concluir, eu quero dizer que a missão da minha vida é representar vocês e sempre que eu tiver voz, que eu tiver mandato, que eu tiver energia, que eu tiver essa equipe maravilhosa, essa família maravilhosa e que eu tiver vocês, eu sempre vou representar vocês em defesa da liberdade e do movimento Brasil Livre. Agora com vocês, ele, um dos maiores humoristas do mundo, certeza que é um dos maiores humoristas do Brasil e que virou, né, por caso de uma maldade da justiça, também um símbolo da liberdade no Brasil. Com vocês, Léo Lins. Obrigado. Olha o assédio, hein? Olha o assédio. Obrigado. Obrigado pela presença de todos. Bom, não vim aqui contar piada. Quando eu faço isso no palco, eu já sou preso. Que dirá fora, né? Agradeço muito aí ao Guto, não só pelo evento, mas por ter topado ir lá depor a meu favor, pelo resultado do julgamento, um péssimo depoimento. Vou escolher melhor as testemunhas na próxima. Obrigado. Parabéns pelo evento, lutar pela liberdade de expressão, mas não só o evento, né? Parabéns por juntar esse elenco aqui na Alesp, cara. O cara tá usando a câmera da Assembleia Legislativa para gravar um episódio do The Office Brasil, cara. Realmente, obrigado. Eu tive um apoio que eu não esperava com essa condenação. 8 anos, 3 meses e 9 dias, mais uma multa de quase 2 milhões por causa de piada, realmente eu jamais imaginaria uma condenação dessa. Você tem o caso aí, acho que do Gilmar Mendes, que foi condenado a 7 anos e 11 meses, né, pelo caso do Mensalão. Você tem um caso de um estupro de vulnerável, onde a pessoa confessou o crime, que pegou, acho que, 7 anos e 4 meses. Você tem um cara que matou a esposa, pegou 8 anos e 2 meses, ainda ganhei por 1. E você tem, então, assim, a gente está falando de homicídio, de pedofilia, tem um caso de estupro que pegou 8 anos, corrupção, todos com pena inferior a contar piada num palco. Como eu sempre falo, o humor não tem limite, o ambiente sim. O comediante, a gente transgride normas, né? Eu vou aproveitar, inclusive, fazer um paralelo então, com o Dileira, que está aqui. A pessoa que tem Tourette, o comediante, a gente é muito próximo, né? O meu laudo é o palco, é isso. Ninguém vai prender alguém que tem Tourette por causa do que ele fala. Você compreende? Até hoje, aguarde. É isso. Como o Cássio comentou aqui também, a comédia vem de você violar normas.
né? O humor vem de uma palavra também latina, que é humorem, que era o equilíbrio de fluidos no corpo. Quando você estava com isso em desequilíbrio, quando a pessoa estava agindo fora da normalidade, ela estava humorista. Então, desde a concepção, tanto de humorista quanto de comédia, alguém que está fora da normalidade, violando normas. A Tourette fica engraçada por isso, porque ninguém espera que alguém chegue aqui e xingue o Alexandre de Moraes, como ele fez. E aí fica engraçado porque você está violando uma norma, né? No caso dele, é por algo no córtex pré-frontal, onde ele perde esse filtro social. O comediante utiliza o palco para poder violar essas normas sociais num espaço onde há um contrato simbólico, que ali a gente está fazendo isso de forma fictícia e para entreter. Eu acho triste a gente ter que explicar esse tipo de coisa hoje em dia. Eu acho que a gente vem atravessando um momento de muita intolerância, né? Principalmente agora, nesses últimos 5.000 anos. E é triste ver que a intolerância, por mais que o tempo passe, a intolerância não cessa, ela no máximo muda de aparência, né? Se a gente recuar alguns séculos para uma época chamada Idade das Trevas, a fogueira da Idade Média é o cancelamento de hoje em dia. Os inquisidores são os canceladores, e aquele que não abaixa a cabeça para a ideologia dominante no poder é uma bruxa que tem que ser queimada e removida da sociedade. E eu sou completamente contra isso. Hoje fala-se tanto em diversidade, mas não querem diversidade de pensamento, né? Todo mundo tem que pensar igual. Fala-se tanto em respeito às minorias, mas a menor minoria é o indivíduo. E se esse não pensar do jeito que querem, também vai ser desrespeitado, por mais que ele pertença a uma dessas ditas minorias. E, no fundo, acaba tudo sendo sempre uma disputa por poder, como sempre foi e continua sendo. Eu vou dar um exemplo rápido para vocês. Em um dos meus processos está citado, ele ainda utiliza a palavra humor negro, reforçando o racismo na sociedade, uma palavra racista. Porra, é sério? Eu aprendi sempre a ir pesquisar antes de sair falando, né? Principalmente algo tão sério, documento pedindo prisão de uma pessoa por um crime inafiançável. Essa palavra surgiu na década de 30, na França, num livro chamado Antologia de l'Humour, que, na tradução, virou Anthology of Black Humor, no nosso português, Antologia do Humor Negro, e é uma coletânea de contos de diversos autores sobre assuntos variados, então, ou seja, não tem uma origem racista, mas ficaram 3, 4, 5 anos repetindo essa mentira, até virar uma verdade. E aí você fala, e agora, há poucos meses, deve ter um ano agora, estreia lá na Globo um programa chamado Humor Negro. Ou seja, ao mesmo tempo, uma palavra, no meu caso, está no processo me acusando de racismo, está estampada num programa da Globo. Então, como eu falei, no fundo, a disputa é para ver quem tem o poder de dizer o que pode ser dito, o que não pode, quem não pode, qual palavra é racista e qual não é, por mais que seja a mesma palavra. E algumas pessoas que, às vezes, estão do outro lado e dizem agir de maneira diferente, às vezes não percebem que não é tão diferente assim. Eu já vi cristão, conservador, que fala, hoje está todo mundo muito sensível, muito mimimi, né? Eu não vejo problema em piada com minoria, é só não mexer com religião. O travesti ateu discorda de você. Né? Então, no fundo, cada um quer que o seu limite seja o da sociedade. E aí não vai funcionar nunca. Se você escolhe qual censura é válida, você está contra a liberdade de expressão. Obrigado a presença de todos, obrigado, Guto. Obrigado mesmo, viu? Obrigado.